Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, disseram eles: Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio, o conselho, nem um profeta, a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença, para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem, no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, então, respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta: quantas vezes, em nossa vida cotidiana, nos deparamos com situações em que somos desafiados, questionados e até mesmo perseguidos por causa da nossa fé? Talvez nos sintamos como o profeta Jeremias, mencionado em nossa primeira leitura, enfrentando oposição e conspirações contra nós. Ou talvez nos identifiquemos com os discípulos de Jesus, mencionados no Evangelho, que buscavam a glória e o reconhecimento, mas foram chamados a um serviço humilde e sacrificial. Essas passagens bíblicas nos convidam a refletir sobre a natureza do nosso chamado como discípulos de Cristo. Elas nos desafiam a examinar nossos corações e a descobrir o verdadeiro significado do serviço e da humildade em nossas vidas. E é através de histórias e metáforas que podemos tornar essas verdades espirituais tangíveis e aplicáveis. Imaginem-se agora como um vaso de barro nas mãos de um oleiro. O oleiro é habilidoso, mas seu trabalho requer paciência e cuidado. Ele molda o vaso de acordo com sua vontade, aplicando pressão onde é necessário e alisando as imperfeições. Assim também Deus age conosco, moldando-nos e transformando-nos a cada dia. Ele conhece nossas limitações e fraquezas, mas, como o oleiro,
Ele vê nosso potencial e nos capacita para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Mas, assim como o vaso de barro, também enfrentamos desafios. Podemos encontrar oposição e resistência, assim como Jeremias. É importante lembrar que, quando enfrentamos adversidades por causa de nossa fé, não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, fortalecendo-nos e capacitando-nos a permanecer firmes em nossa convicção. Ele nos encoraja a confiar nele e a buscar sua graça e orientação em todos os momentos. Olhando para o Evangelho, encontramos os discípulos de Jesus, que buscavam a glória e o reconhecimento pessoal. Eles desejavam os lugares de destaque no reino de Deus. No entanto, Jesus lhes ensinou que a grandeza no reino não é medida pela posição ou poder, mas pelo serviço humilde. Ele disse: quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. MT 20,27. Essas palavras desafiam nossa mentalidade egoísta e nos convidam a repensar nossas prioridades. Imaginem agora um cenário. Vocês estão andando por uma rua movimentada e veem um mendigo sentado na calçada, pedindo ajuda. Vocês poderiam simplesmente passar por ele, ignorando sua existência, ou poderiam se aproximar e oferecer uma palavra amiga, um sorriso, talvez até mesmo uma refeição. Nesse momento, vocês escolhem entre buscar a glória para si mesmos ou responder ao chamado de Jesus para servir os outros. O serviço não precisa ser grandioso ou extravagante. Pode ser algo tão simples como ouvir alguém que está passando por um momento difícil, ajudar um vizinho idoso com suas tarefas diárias ou demonstrar bondade e compaixão em nosso local de trabalho. Pequenos atos de amor e serviço podem ter um impacto significativo nas vidas daqueles que nos cercam. Meus amigos, somos chamados a seguir os passos de Jesus, que veio ao mundo para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Ele nos convida a imitar seu exemplo, a deixar de lado nossos próprios interesses egoístas e a nos dedicar ao serviço do próximo. Ao fazer isso, encontramos a verdadeira alegria e realização que só o serviço desinteressado pode proporcionar. Portanto, eu os desafio hoje a refletirem sobre as passagens bíblicas que compartilhamos e a considerarem como esses princípios se aplicam às suas vidas diárias. Pensem em situações concretas em que vocês podem aplicar esses ensinamentos. Talvez seja ajudar um colega de trabalho que está sobrecarregado, perdoar alguém que os magoou profundamente ou encontrar maneiras de compartilhar seus dons e talentos com aqueles que mais precisam. Lembrem-se de que o serviço não é uma tarefa fácil. Requer tempo, compromisso e sacrifício. Mas é através desse serviço que encontramos um propósito maior em nossas vidas e nos aproximamos de Deus. Quero encorajá-los a buscar orientação divina através da oração. Peçam a Deus que lhes mostre maneiras práticas de servir os outros e que lhes dê a força e a coragem necessárias para agir. Confiem que Ele os capacitará com sua graça e que, através do serviço humilde, vocês serão instrumentos de amor e transformação neste mundo. Meus irmãos e irmãs, o chamado para servir é um convite para sair de nossa zona de conforto e abraçar o caminho que Jesus nos mostrou. É um chamado para vivermos vidas significativas e impactantes, mesmo em meio aos desafios e oposições que possamos enfrentar. À medida que nos aproximamos do final desta reflexão, quero convidá-los a fechar os olhos por um momento e permitir que as palavras e os ensinamentos das Escrituras penetrem em seus corações. Oremos juntos, pedindo a Deus que nos guie em nosso chamado ao serviço. Querido Pai, agradecemos por nos chamar para seguir os passos de Jesus e para servir os outros. Dê-nos a sabedoria e a coragem necessárias para sermos instrumentos do seu amor e da sua graça neste mundo.
ajude-nos a enxergar além de nossos próprios interesses e a valorizar o serviço humilde como um caminho para a verdadeira grandeza. Que o nosso serviço seja um testemunho vivo do seu amor e da sua misericórdia. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos vocês e os capacite a viverem como verdadeiros servos do reino de Deus. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.